Meus amados irmãos, nesta feliz oportunidade, nós vamos estar meditando acerca do testemunho pessoal de um grande herói da fé nas Escrituras Sagradas. Um homem do qual ele foi relatado acerca do seu ofício profético, desde as páginas do Antigo Testamento. Profetas falaram acerca da sua missão, e nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos a história, a narrativa de como se procedeu este ofício e as lições tão preciosas que este servo de Deus deixou a todos nós, da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar sobre o tema, o testemunho de João Batista acerca de Jesus Cristo. O testemunho de João Batista acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos iniciar lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo de número 3, aonde nós encontramos assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Voz do que clama no deserto. Que local estranho para ali se dar início ao maior de todos os eventos tão esperado pela humanidade, no deserto. Foi ali que João começou a preparar o caminho do Senhor, preparar a chegada de Cristo, preparar o cumprimento da promessa de Deus à humanidade. Sem dúvida alguma, João Batista foi único. Ao lermos as narrativas dos evangelhos, percebemos que ele usava umas roupas curiosas, comia alimentos estranhos, pregava uma mensagem incomparável. Tenho certeza que se nós, pastores, pregadores, usássemos as palavras de João Batista, nós não teríamos nenhum membro nas igrejas, ou estaríamos presos, processados, se usássemos aquelas mesmas palavras. Ele pregava de maneira incomparável, e os judeus iam vê-lo lá nas regiões desérticas. João não visava a sua própria singularidade, antes almejava a obediência, pois tinha a consciência da sua missão, e assim se dedicou de todas as suas energias para executar a sua tarefa. João Batista sabia desde o ventre de sua mãe que tinha um papel específico a desempenhar neste mundo. Em Lucas capítulo 1, versículo 13 ao versículo 17, este evangelista narra assim este episódio: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria,
e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Neste texto sagrado, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro é a palavra que ressalta que não era um qualquer profeta que estava chegando, não era mais um profeta no meio do povo de Deus, mas a própria palavra do Senhor, o próprio anjo do Senhor, ao falar ao coração de Zacarias, pai de João Batista, ele diz que esta criança que estava chegando ali seria grande. Veja, diante do Senhor. Não era diante da multidão, diante do povo. Ele seria grande diante de Deus. Outro fato interessante é que ele receberia o Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Nós sabemos que as crianças são por natureza inocentes, até que atinjam a idade da razão. Mas João Batista, desde o ventre, receberia o Espírito Santo. Por isso nós entendemos aquele episódio tão maravilhoso, tão poderoso, que ocorre quando Maria visita Isabel, e naquele momento se percebe um mover dentro do ventre de uma reverência a quem estava chegando ali. João Batista, desde o ventre, era possuidor do Espírito Santo. Outra característica é que ele não é a encarnação de Elias, mas ele vem no espírito, na motivação de Elias, nas virtudes de Elias, com um objetivo claro, de converter os corações, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui está as credenciais que o anjo de Deus colocou para que se cumprisse na vida daquele pequeno ser que estava para chegar e que tinha em sua chegada já um projeto de vida a ser cumprido. O ofício de João Batista era de ser o precursor de Cristo, o mensageiro profeticamente designado por Deus para anunciar a chegada do Messias. Encontramos esta palavra profética, já lemos em Isaías, mas eu quero falar de um outro profeta, agora profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então nós vemos aqui dois profetas do Antigo Testamento profetizando a chegada do precursor do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra é confirmada no cântico de Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, versículo 76, que diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor e preparar o seu caminho.
Então nós vemos aqui Isaías profetizando, Malaquias profetizando, e agora Zacarias, profeta do Senhor, sacerdote do Senhor, confirmando que a missão de João Batista é ser o precursor, aquele que irá preparar o caminho para a chegada do Messias. E também é reconhecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 10, que diz: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo confirmando o ofício profético de João Batista. João Batista pregava com autoridade quase irresistível. As pessoas eram tocadas por suas palavras, porque ele falava a verdade, desafiando-as a abandonar seus pecados e a se batizar como sinal de arrependimento. Enquanto multidões o buscavam, João apontava para alguém superior. Nunca se esqueceu que a sua incumbência era anunciar e preparar o povo para a chegada do Salvador. E nesta feliz oportunidade, vamos gastar algum tempo refletindo acerca de como João Batista desempenhou esta relevante missão recebida da parte de Deus e as suas principais declarações para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Primeiro grande destaque que eu chamo a atenção de todos é para o testemunho da afirmação. Mateus capítulo 3, versículo 11, nós encontramos esse testemunho da afirmação, onde a palavra santa do nosso Deus nos diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este mesmo texto, ele é descrito da seguinte maneira pelo evangelista Lucas, no capítulo 3, versículo 16, aonde lê: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estas palavras de João Batista, que estão registradas também nos evangelhos de Marcos e de João, registram pelo menos 3 grandes e poderosas afirmações. A primeira afirmação diz que ele, João, testemunha não ser o Cristo. O povo estava na expectativa e pensando em seus corações, ser ele, João, o Cristo. Ao que ele deu testemunho dizendo: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A segunda grande afirmação expressa o testemunho da grandeza do Messias, que é incomparável. E João testemunha dizendo: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Quero destacar que o próprio Senhor Jesus Cristo declarou ser João o maior de todos os profetas. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, aonde nas palavras do Senhor Jesus, ele declara: em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Conforme já vimos, João foi grande, mas Jesus é incomparável. E a missão de João era apontar
para Jesus. Por melhor que ele fosse, por mais que ele trouxesse pessoas para ouvi-lo, por mais que a cada dia multidões se acrescentavam, o objetivo de João era para apontar para Jesus. A terceira poderosa afirmação expõe o testemunho da exaltação de Cristo e a própria condição de João, aonde ele declara: cuja alparcas não sou digno de levar. E na versão que eu gosto demais de Lucas, ele diz: da qual não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. João estava dizendo que não ocupava nem a posição do mais vil escravo em comparação com a glória da posição ocupada por Jesus. Então, nesse texto, destacamos 3 poderosas afirmações de testemunho da parte de João. Em segundo, podemos observar o testemunho da obediência de João Batista. Está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15, que diz: então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Meus amados, como vimos no ponto anterior, João Batista explicou a todos os seus ouvintes que o batismo de Cristo seria muito maior do que o seu, quando de repente Jesus vem até ele e pede para ser batizado. Coloquemo-nos no lugar de João Batista. Nosso trabalho vai bem, as pessoas nos dão atenção, tudo está progredindo, mas sabemos que o propósito do nosso trabalho é preparar as pessoas para Jesus. 2 perguntas precisam nos incomodar neste momento. A primeira: somos capazes de direcionar as pessoas para Jesus? Podemos, como João Batista, colocar todo o nosso ego de lado a fim de direcionar toda a glória ao Senhor Jesus Cristo? Então Jesus chega e a sua vinda testou a integridade de João, como também por ocasião do retorno do Senhor para o arrebatamento da igreja, ele há de testar a integridade de todos aqueles que tiveram a oportunidade de testemunhar da sua palavra. Naquele instante, João se sentiu desqualificado, pois compreendia a grandeza e a missão de Jesus como Messias, e disse: eu careço, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ao que Jesus respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus reconheceu publicamente o princípio do arrependimento, embora ele mesmo nunca, jamais tenha pecado. Honrou o ministério de João Batista como seu predecessor e companheiro no ministério da palavra de Deus. Identificou-se com os crentes que ali estavam sendo batizados. Viu como uma maneira de promover o avanço da obra de Deus, e assim honrou os seus passos no caminho da justiça.
Aquele ato serviu de testemunho da consagração e aprovação de Deus. Todo aquele ato fez parte da justiça de Deus em relação à vida e ao início do ministério de Cristo. E João Batista, através daquele ato do batismo, teve o privilégio de acrescentar mais esse testemunho da justiça divina, se cumprindo em sua vida e na do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Em terceiro, observamos o testemunho da proclamação. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, onde lemos: a Jesus que vinha para ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que havia sido profetizado por Isaías, agora cita o mesmo Isaías para confirmar a profecia acerca de Jesus Cristo. Podemos observar esse cumprimento lendo o texto de Isaías capítulo 53, versículo 5 ao versículo 7, que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. João Batista, por revelação exclusiva do Espírito Santo, pôde, no momento em que viu a Jesus se aproximar, expressar algo de aspecto relevante a respeito da missão do Senhor. Jesus, o Messias, era o Cordeiro de Deus que veio a fim de tirar o pecado do mundo e trazer para nós a justiça divina, conforme podemos observar também em outros escritos da palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, na parte B, onde Paulo declara: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Hebreus capítulo 9, versículo 22, na parte B, diz: e sem derramamento de sangue não há remissão. Na instrumentalidade do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, na parte B, diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2, versículo 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Capítulo 3, versículo 5 ainda diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. João, ao ver Jesus se aproximando, declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta breve, porém maravilhosa proclamação de testemunho de João Batista tem por intuito servir de gentil impulso para que todos sigam a Cristo, fixando sua visão sobre a qual deveriam considerá-lo, conforme também somos instruídos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Em quarto, podemos observar a maneira como João Batista cumpriu a sua missão, dando o testemunho da verdade. Em João capítulo 5, versículo 33, o próprio Senhor Jesus Cristo declara:
vós mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. E no capítulo 10, versículo 41 deste Evangelho de João, nós encontramos agora o povo falando a Jesus. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse tudo quanto João disse de Jesus, era verdade. Os próprios judeus, especialmente as suas autoridades religiosas, haviam empregado esforços no sentido de se certificarem da validade do ministério de João Batista, de seus propósitos e suas reivindicações. Assim, tendo enviado mensageiros com essa finalidade, receberam testemunho dele acerca do Cristo, do Messias prometido. Nas narrativas dos evangelhos é revelado o grande papel exercido por João Batista, do qual o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu publicamente, e é exatamente este homem que dá o verdadeiro testemunho, apontando para Jesus como Messias. Jesus havia se retirado de Jerusalém para uma região remota, onde anteriormente João Batista cumpria sua missão como precursor do Messias. Naquela região havia muitos que estavam bem lembrados do seu ministério e do seu testemunho que dera acerca de Jesus. Logo se reuniram para ver e ouvir Jesus. Os sinais operados por Jesus comprovaram que João não era o Messias, como alguns haviam pensado, e também confirmaram que Jesus era o autêntico Messias, tal como João havia verdadeiramente testemunhado. E em quinto, meus amados e queridos irmãos, nós encontramos mais uma vez a maneira como João pôde colocar em prática a sua relevante missão de ser o precursor do Messias. Nós observamos o testemunho de fé, de honra e de devoção a Jesus. Está lá registrado em João capítulo 3, versículo de número 30, aonde João declara: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Os discípulos de João Batista ficaram preocupados porque as pessoas estavam seguindo a Jesus em vez de seguirem a João, e lhe disseram, está lá registrado no capítulo 3, versículo 26 ao versículo 29, aonde lemos: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A prontidão de João Batista em diminuir a sua importância demonstra uma humildade incomum. Enquanto alguns buscavam pontos de divergência para semear discórdia, descontentamento e dúvida, João finalizou aquela discussão com mais um testemunho. João Batista explicou mais uma vez que, pelo fato de Deus ter lhe dado uma missão, deveria continuar
a executá-la, até que ele determinasse o seu fim. O principal propósito de João era conduzir as pessoas a Cristo. Duas lições aprendemos aqui. A primeira diz respeito a pastores e líderes cristãos que são tentados a enfocar mais o sucesso do seu ministério do que a Cristo. Tomemos muito cuidado com aqueles que enfatizam mais suas realizações do que o reino de Deus. A segunda lição preciosa é que é fácil ficar com ciúmes da popularidade do ministério de outra pessoa. Porém, devemos lembrar que a nossa verdadeira missão é influenciar as pessoas a seguirem a Cristo e não a nós mesmos. Concluímos a mensagem desta oportunidade. Então João Batista encerra aquele debate teológico, apresentando de maneira clara, rápida e transparente a sua missão. Mostrando ali a todos os seus ouvintes qual era o seu verdadeiro papel: de ser o precursor, de ser aquele que estava preparando o caminho. E através do seu testemunho, nós aprendemos 5 preciosas lições. Primeiro, o testemunho da afirmação, quando ele diz: eu não sou o Cristo. Segundo, o testemunho da obediência: sou enviado adiante dele. Em terceiro, o testemunho da proclamação: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada dos céus. E o próprio João testemunhou a autoridade de Jesus e de onde veio a autoridade de Jesus, relatando isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32, aonde ele próprio declara: e João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Em quarto, o testemunho da verdade, aonde ele declara: aquele que tem a esposa é o esposo. E nas palavras do apóstolo Paulo, ele confirma estas palavras de João lá na segunda carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 2, aonde ele lembra a todos os pastores e a todos os líderes qual é o nosso papel. Onde ele diz: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E finalmente, João fecha aquela discussão, dando o seu testemunho de fé, de honra e devoção, dizendo: assim pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Cristo cresça e que nós, a cada dia, possamos nos prostrar aos seus pés pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.